Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui na sua página História e Cristianismo. O tema do nosso encontro de hoje é sobre o gnosticismo no tempo dos apóstolos. Você já ouviu falar sobre o gnosticismo? Sabe o que é? Suas características, doutrina? Se não sabe, procure aqui na nossa página um vídeo que nós gravamos sobre o gnosticismo. Um pequeno resumo: foi uma corrente filosófica religiosa de salvação. Ela foi muito forte no século I e século II, principalmente entre os anos 70 e 150, segundo o historiador chamado Jean Danilou. E também ela trabalha a ideia sobre a origem do mal. Qual é a origem do mal? Se Deus é bom, por que o mal existe? Essa é a grande pergunta das correntes gnósticas. Então eles estabelecem um dualismo. Tudo que é ligado à matéria é mal, tudo que é ligado ao espírito é bom. Portanto, a origem do mal está ligada à matéria. Se a matéria é má, Deus, que é bom, não pode ser criador, não pode criar a matéria. Essa é uma outra característica do gnosticismo cristão, principalmente. Os gnósticos cristãos, eles vieram da elite, são intelectuais e querem entender um pouco a sua fé, aí tendo como base principalmente elementos da filosofia grega e também elementos do mundo persa antigo, tá bom? Hoje nós vamos então aqui trabalhar sobre o gnosticismo cristão na era ou no tempo dos apóstolos. Nosso livro base aqui é esse do Roque Frandiotti, História das Heresias, pela Paulus. Indico aí para vocês um bom livro, boas reflexões. Quando nós falamos na época dos apóstolos, nós vamos encontrar elementos dessa gnose lá no livro do Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8, versículo 9 até o 25. Então esse é o nosso texto base para entender aí como que a gnose já está presente no tempo dos apóstolos. Conta esse texto que o diácono Filipe, ele foi até a Samaria. Lá ele encontrou um homem chamado Simão, que era considerado por muitos aí um homem importante, fazia aí, segundo os textos, as suas magias, os seus milagres. E esse Simão, ele se converte ao cristianismo, inclusive sendo batizado pelo diácono Filipe. Quando Pedro e João se encaminham para Samaria, eles vão ter contato com esse Simão, que segundo o Atos dos Apóstolos andava com o próprio Filipe, e vão perceber que quando o Pedro estende as mãos e o Espírito Santo desce sobre a comunidade, segundo Lucas, o próprio Simão ficou interessado em comprar esse poder de infundir o Espírito Santo. Ele é repreendido por Pedro e depois aí ele vai então ser orientado a se converter. O texto desaparece, a figura do Simão não aparece mais. Nós não sabemos pelos textos bíblicos onde foi parar aí o Simão. O fato é que Justino, o Marte, que é de Pelusa, ali também da Palestina, ele vai dizer que esse Simão, ele era aí adorado como um grande poder, como um grande Deus, como um intermediário entre Deus e os homens. Então, seguidores do Simão, eles vão então ver nesse Simão uma espécie de divindade. Segundo aí o próprio Simão, ele vai ser tido aí como uma virtude de Deus. Essa é a fala do Justino Marte. Isso se encontra na primeira apologia de Justino, que é aí um filósofo romano cristão do século II. Além do Justino, outro que vai mencionar a figura do Simão será o Irineu de Leão. Irineu de Leão é bispo da cidade de Lyon, o Leão. Ele também vai dizer algumas características desse Simão, chamado Simão Mago. Ele chega a chamar Simão Mago como sendo aí uma espécie de patriarca dos hereges. Ele vai lembrar que os seguidores do Simão acreditavam que o próprio pensamento do Simão era uma mulher de nome Helena, né? A primeira ideia criadora é Noia Helena, que é mãe de todo, que é mãe do mundo. Essa era a ideia, e que ele é casado com o próprio pensamento, né? Com essa Helena. Essa é aí as informações que o Irineu de Lyon, do século II, nos vai dar sobre esse Simão.
O fato é que então Simão é considerado aí o pai do gnosticismo dentro do cristianismo. Ele é a primeira figura que já manifesta características gnósticas, essa ideia criadora. Outra informação importante que nós não podemos perder de vista, quem nos dá também é Justino Marte. Justino Marte diz o seguinte sobre o Simão. Essa é a própria informação que o Justino nos dá. Ele vai dizer que ele, Simão, pretende ter descido entre os judeus como filho, na Samaria como pai e nas outras nações como o Espírito Santo. Na verdade, essa informação quem nos dá é o Irineu de Lyon, também no livro chamado Contra as Heresias, escrita no século II. Aqui, o Simão, portanto, ele já é apresentado pelos seus seguidores como uma espécie de trindade, já começa a aparecer isso. E aí nós vamos nos perguntar por que essas confusões todas. O fato é que o cristianismo ele sempre ele foi plural, nunca teve uma ideia única do cristianismo. Quando as ideias de Jesus elas chegam a determinadas culturas, essas ideias, chamadas evangelhos, ou a boa notícia de Jesus, ela será adaptada a cada lugar. E ao ser adaptada a cada lugar, ela vai se modificando, se adaptando àquela cultura local. E um elemento importante entre esses intelectuais era justamente acomodar as ideias cristãs, as ideias de Jesus Cristo, a sistemas filosóficos grego, aí principalmente o estoicismo, principalmente o neoplatonismo e também as ideias persas. Então, tanto para Justino como para Irineu, mas principalmente para Irineu, esse Simão já é aí um gnóstico e o pai dessas gnoses que vão aparecendo. É difícil determinar se de fato o Simão foi um gnóstico, mas essa é a crença e a aceitação entre a maioria dos historiadores que estudam o cristianismo. E os outros apóstolos, e como eles viram esse Simão ou esse nascimento da gnose? Nós sabemos que a comunidade que escreveu o quarto evangelho, que nós chamamos de comunidade joanina, essa comunidade ela já tem uma preocupação com esse movimento na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Inclusive, o quarto evangelho chega a afirmar que tudo foi criado por ele, quer dizer, pelo verbo, para dizer que Deus é criador. Isso é justamente para se colocar contra essas ideias gnósticas que estavam já aparecendo na Ásia Menor. Então, a comunidade joanina ela se coloca contra essa ideia da comunidade vamos dizer, gnóstica, essas comunidades gnósticas que estão crescendo na Ásia Menor. Um outro dado importante é que Paulo é considerado por esses gnósticos como um grande apóstolo, né? Como eles negam o elemento judaico, né? Uma das características da gnose é negar o judaísmo, porque o Deus que aparece dentro do judaísmo é um Deus criador, então eles vão negar toda essa ideia do judaísmo. E nós vamos perceber que o Paulo, ele critica muito o judaísmo e apresenta o espírito contra a lei. E isso aproxima muito o Paulo dos gnósticos. Não que Paulo seja gnóstico, mas ao apresentar aí o espírito contra a lei, a ideia de um Deus ressuscitado, a ideia de um Deus celeste, de um Cristo celeste mais do que humano, o Paulo se tornou aí o grande apóstolo, referência desses gnósticos, principalmente de do século II, chamado Marcião, que nós vamos ver no próximo programa. É isso aí, um abraço, fique com Deus, até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.